A gente vai resolver agora um modelo de questão que aparece na prova do Enem, que aborda o conceito de equilíbrio. Vamos lembrar, pessoal, que o equilíbrio é bem diferente do conceito de repouso, tá? Apesar de um estar incluído dentro do outro. Quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando de uma situação em que a força resultante do sistema é igual a zero. Ou seja, as forças que apontam para cima vão se equilibrar, vão ter o mesmo valor das forças que apontam para baixo. As forças que apontam para a direita vão ter o mesmo valor, vão se equilibrar com as forças que apontam para a esquerda. Se isso acontece, nós temos ali um sistema equilibrado, ou seja, a força resultante do sistema é zero. Consequentemente, não vai ter aceleração nesse sistema. E se não tem aceleração, nós não temos valor de mudança de velocidade. Então o sistema pode estar em repouso, tá? Ou, Daniel, pode estar com o quê? Em movimento retilíneo uniforme. Então, MRU ou repouso são situações de equilíbrio. Mas a gente não pode falar que um é sinônimo do outro. Por quê? Porque nem todo equilíbrio é repouso. Pode ser também MRU. Mas todo repouso, de fato, é um equilíbrio. Todo MRU é um equilíbrio. Mas o contrário não necessariamente pode ser verdadeiro, beleza? Então, cuidado para não confundir esses dois termos. E essa situação que a gente traz aqui é uma situação de equilíbrio típica da prova do Enem, onde a gente aborda um ponto material como sendo o ponto em que a gente vai aplicar as forças que atuam nesse sistema, certo? Vamos ler aqui a questão do Enem 2019, que foi uma questão bem errada, por sinal. Eu vou te ajudar a resolver de maneira simples aqui. Vamos lá. Questão número 8. O slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar, olha só, equilibrar, e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique alguns centímetros do solo, como foi mostrado na imagem onde ele está amarrando essa corda do slackline, essa fita, em duas árvores, né? Quando um atleta de massa 80 quilos está exatamente no meio da fita, ele se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Então perceba que ele ficou no meio da fita, então a tração que a corda faz na árvore da direita é igual à tração que a corda faz na árvore da esquerda. Então ele está bem no meio, tá? O comprimento dos dois lados é igual. Então a força de tração que ele exerce na primeira árvore e na segunda árvore tem mesma intensidade, beleza? E olha só, na hora que ele ficou paradinho ali no meio, nós temos que ele se desloca um pouquinho para baixo, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como a questão falou aí pra gente. Aí ele manda a gente considerar a aceleração como seno 10 e o cosseno de 10 e o seno de 10, 0,98 e 0,17, respectivamente. Qual o valor que a fita exerce em cada uma das árvores na presença do atleta? Ou seja, qual o valor da força de tração que a corda está fazendo ali nesse ponto, né, nessa árvore? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar as forças que atuam nesse corpo. Olha só, a gente tem aqui força-peso, que é a força que a Terra está fazendo sobre o atleta que possui massa, certo? E perceba que nesse ponto, olha só, a gente tem uma tração, né? Uma tração que a corda exerce na árvore 1. Tração que a corda exerce na árvore 2. E perceba que a força que é aplicada em cada ponto da corda tem mesma intensidade. Então é como se a gente estivesse aplicando uma força T1 aqui e uma força T2 aqui, ó, certo? Ou melhor, a força T1 aqui, eu só fiz, ó, transladar essa força para cá e a força T2 aqui. Lembrando que a força T1 e a força T2 têm a mesma intensidade, então eu vou chamar de T aqui, ó. E Daniel, por que você está colocando as forças nesse ponto em específico? Justamente porque nesse ponto em específico nós vamos considerar um ponto material e vamos fazer a teoria do equilíbrio do ponto material. Como é que seria essa teoria do equilíbrio do ponto material? Todas as forças que vão atuar num sistema vão se concentrar especificamente nesse ponto. Qual é o próximo passo? A gente observar quais são as forças que estão fora dos eixos cartesianos, né? E a gente consegue perceber que a força TY ela está inclinada. Perceba que essa imagem está pouco inclinada, mas ela está fora do eixo horizontal. Ela está parcialmente no eixo X e parcialmente no eixo Y. O que é que a gente precisa fazer? Uma decomposição, tá? A gente decompõe parte dessa força aqui, chamada de TX, e parte dessa força aqui no eixo Y. Certo? Mesma coisa com o T da direita. Parte em Y
parte em x. E eu quero que você note que o ângulo que a questão trouxe é esse ângulo aqui, ó, um ângulo de 10 graus. E esse ângulo é alterno interno com ele. Pô, Daniel, você falou que a resolução ia ser simples. Já jogou um alterno interno aí? Vamos lembrar uma coisa. Sempre que a gente tem a letrinha Z ou a letrinha N, ou o seu inverso, né? Ou o seu inverso também é verdadeiro. Isso daqui, ou... Será que eu consigo fazer esse Z invertido? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer esse Z invertido. Foi. Sempre que eu tenho, olha só, esses ângulos aqui internos da letra Z ou da letra N, eu tenho ângulos que têm mesmo valor, porque eles são alternos internos. E aqui a gente tem essa letrinha Z, ó. Tá vendo? E por que você está querendo trazer isso? Porque muita gente pode se confundir e colocar esse 10 aqui. Mas o 10 está aqui, ó. Certo? Beleza. O que é que a gente pode falar com esse 10 estando aí? A gente pode falar que o Tx é o T cosseno de alfa. E o Ty é o T seno de alfa. Certo? Quem está com o ângulo é cosseno, quem está sem o ângulo é seno. Beleza? Aí o que é que a gente pode concluir? Que essas forças de tração tendo o mesmo valor, de Tx, né, tendo o mesmo valor, e apontando em sentidos opostos, a gente pode anular essas forças. Forças que estão em sentidos opostos e têm mesmo módulo, elas podem se anular. Então a gente tem, ó, 2Ty apontando para cima e a força peso apontando para baixo. Não tem nenhuma força aqui, ó, na horizontal, resultante na horizontal. E olha só, o que é que a gente pode marcar aqui? Como também não existe nenhuma força resultante na vertical, a gente vai utilizar a situação de equilíbrio. 2Ty igual a peso. Como é que eu calculo Ty, Daniel? T seno de alfa, que é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Lembra que ele quer encontrar o valor da tração. Então a gente fica com a seguinte situação, ó, m vezes g sobre 2 vezes o seno de alfa. Qual é a massa? Ele falou que era 80 quilos, se eu não me engano. Deixa eu só conferir. 80 quilos. Gravidade vale 10. E o seno de alfa, 0,17. Aí a gente fica com 400 dividido por 0,17. Se você preferir, pode deixar aí 4.000, ou melhor, 40.000 dividido por 17, né? Teria as vírgulas. Isso aqui vai ficar aproximadamente 2,35 vezes 10 a terceira Newton, né? E resposta da nossa questão, letra D. Apesar desse cálculo aqui ser um pouco chato de fazer, né? Mas dá pra gente aproximar, como eu fiz aqui. Beleza? Então a gente fica com a resposta da letra D. Questão muito boa, tá?